Números 20, versículo 12. E salvação disse ao tirado e ao grande montanha: por causa que vocês não confiaram em mim, para me purificar aos olhos dos descendentes do persistiu com o grande pastor. Por isso, vocês não vão fazer esta convocação entrar na terra que eu pus a eles. Salvação, né? A minha tradução para o nome de Deus, não para a palavra Deus, mas para o nome dele, que seria Jeová. Nas Bíblias tradicionais está como Senhor em maiúsculo. Os testemunhos de Jeová chamam de Jeová e eu chamo ele de salvação. Primeiramente, por conta do nome de Jesus, significar Jeová é salvação. Então, de forma ousada, eu comecei a substituir Jeová por salvação. E os versículos começaram a ter mais sentido. Eles começaram a ter encaixes melhores, dos quais eu já comentei algumas vezes aqui. E cada pouco eu comento de novo. Sempre que tiver um encaixe ampliado no versículo, a palavra salvação, eu vou citar como está ampliado. E tirado é Moisés. A grande montanha é Arão. Ele é irmão mais velho de Moisés por 3 anos. Aí aqui, né? Confiar. Nas traduções tradicionais, vocês vão ter acreditaram ou creram. São poucas que vão ter confiar, tá? Mas tanto a palavra acreditar quanto a palavra crer, eu sempre falo, sempre que ela aparece, que são palavras que elas estão erradas nas Bíblias tradicionais. É para ser a palavra confiar. É também o verbo da palavra para fé. Então, fé é confiança. Sabe? E nós vemos sendo usado ao decorrer do bom livro dessa forma. É a confiança que você tem no Salvador Deus. Né? Quando você deixa a palavra como fé, fica muito abstrato, porque ninguém sabe o que de fato é fé. Agora, vocês sabem o que é confiança. Né? Então, é, por exemplo, se alguém vira para você, você tem fé? A pessoa não sabe responder. Tá, mas o que que é isso? Tá? Quando você tem confiança, né, confiança no Salvador, nas coisas que ele faz, aí a pessoa sabe o que você quer dizer. A palavra fé, ela se tornou exageradamente abstrata. É a palavra confiança. E o que demonstra ao decorrer de levar o vocabulário bíblico para o sentido literal e o mais simplificado possível é que tudo na Bíblia, todas as palavras da Bíblia, elas têm a ver algum conceito do dia a dia. Por exemplo, a palavra fé. Por que que seria confiança? Porque você tem que ter confiança nas pessoas do seu dia a dia. As pessoas que têm o mérito delas, do qual você confia nelas para fazerem certas coisas. Então, o Salvador, salvação, Deus, ele precisou espelhar as coisas do reinado, de como funciona tudo, diante daquilo que você tem algo palpável para entender, para compreender. É por isso que todas essas palavras que, por exemplo, abençoar, na verdade é a palavra favorecer, e várias outras que são exageradamente religiosas, quando você traduz, você começa a encaixar ela em como funciona com o dia a dia e como você tem que agir diante do Salvador e como que ele age com você. Então, o texto, quando você traduz de uma forma fiel e simplística, ele fica autoexplicativo. Ninguém precisa parar para te explicar. Você não precisa parar a leitura para procurar o que aquilo de fato significa. A própria palavra já explica por si, diante da experiência humana que nós temos do dia a dia com essas palavras no sentido literal, simplificado e comum. Pra Continuando aqui, purificar. Purificar na maioria das traduções vai estar como santificar. Santificar, qualquer outra. Santo e sagrado é a mesma palavra. Tem tradução que coloca santo, tem tradução que coloca sagrado. Tem lugar que eles colocam separado. Mas separado não tem um encaixe diante de outros contextos. Então, ao meu ver, é purificar. Porque, por exemplo, como que eles vão santificar, eh, o Salvador, Deus, aos olhos dos descendentes? É estranho, tá? Para purificar, para demonstrar a pureza dele.
Por causa que vocês não confiaram em mim para me purificar aos olhos dos descendentes. E a palavra descendentes é o que eu falo nas traduções tradicionais. Algumas vai estar como filhos, mas isso aqui são várias gerações depois, e não a geração seguinte. E outras vão colocar no gentílico, né, chamar ele de israelitas ou israelenses, né, dependendo da tradução. Eles simplesmente tiram essa palavra aqui e colocam essa, persistiu com o grande pastor, que é Israel, no, no gentílico, que eu acho que chama. Por isso vocês não vão fazer esta convocação. Lembrando que convocação é a real tradução da palavra igreja. No grego é eclésia, e é um verbo que significa convocar. Então, aqui é convocação. Então, para os que falam que não tinha o conceito de igreja no Antigo Testamento. Não, tinha sim, porque significava convocação. Tá? Não teria igreja por si dessa forma, porque igreja vem do grego, eclésia. Então, no Antigo Testamento, eles falavam hebraico. Se você traduz as duas coisas, elas se traduzem para convocação. Então, vamos lá. Agora vou ler o 12 em extenso. Salvação disse ao tirado e ao grande montanha: por causa que vocês não confiaram em mim, para me purificar aos olhos dos descendentes do persistiu com o grande pastor, por isso vocês não vão fazer esta convocação entrar na terra que eu pus a eles. 13. Esta é a água de briga, na qual os descendentes do persistiu com o grande pastor brigaram com salvação. E ele ficou puro entre eles. Isso se liga muito também àquele sentimento de pureza. Quando você sente a presença do salvação, você sente aquela pureza no seu coração. É por isso que não significa separado, porque naquele momento que você está com salvação em oração dentro do seu coração, é um momento que você sente pureza. Então, é complicado eles traduzirem, falarem. Porque tem pessoas que falam para mim que não, na verdade isso aí significa separado. Não. Tá? Talvez no sentido de, por exemplo, se você mantém puro, você está separado do que está contaminado. Aí, beleza, mas ainda assim é puro. 14. E o tirado enviou informantes de puro ao rei de vermelho. Assim disse seu irmão, persistiu com o grande pastor: você tem conhecimento de todo o cansaço que nos encontrou. Informantes. Informantes é a palavra anjos. Nas traduções tradicionais, aqui com certeza vai estar anjos. Não, mensageiros. Olha aqui, aqui eles traduziram. É a mesma palavra que às vezes eles traduzem para anjos. Às vezes eles colocam anjos, às vezes eles colocam mensageiros. Eles dizem, o contexto aqui a gente acha que é anjo, aqui é mensageiro. Só que anjo significa, por exemplo, a palavra evangelho, esse angélio vem de anjos, que é no sentido de informar. Informantes, informação. Dizem que é mensagem, mensageiros, mas não faz sentido, porque não eles estão transmitindo uma informação, não é uma mensagem é muito vago diante de como essas coisas, diante daquilo que eles repassam. Então, por exemplo, evangelho, esse ev significa bom. Então, evangelho significa a boa informação. Tem pessoas que falam que seria mensagem, mas boa mensagem, qualquer coisa é uma boa mensagem. Agora, boa informação, você tem um duplo sentido, porque não apenas a informação, ela é boa no sentido de algo bom, mas também verdadeira. Então, chamar evangelho de boa informação é muito mais fiel. E quem transmite essa informação, esse evangelho, esse angélio, vem de anjos, é da onde tiram a palavra anjos, que significa, ao meu ver, informantes. Então, por exemplo, quando você tem o anjo do Senhor no Antigo Testamento, ao meu ver, é o informante de salvação, porque eu chamo ele de salvação. E aí você tem um desses duplos sentidos que eu falo com a palavra Yehovah, que significa salvação. Eles são informantes de salvação. De alguma forma, eles estão transmitindo uma mensagem de salvação, salvação. Então, aí aqui, ao traduzir a forma real, né, porque aqui eles colocam mensageiros, e onde as traduções tradicionais querem, eles colocam anjos. Aqui é anjo, aqui é mensageiro, mas é a mesma palavra do hebraico. No hebraico, essa palavra não é usada como informante. Ela seria mais próxima ao conceito de missionários. Só que eu tive que escolher, ou eu puxo do grego, ou eu puxo do hebraico. Ou eu misturo os dois, como eu fiz com algumas palavras. Só que a palavra missionários, ela é uma pessoa que está atrás de uma missão,
ela tem um significado diferente no português hoje. Por exemplo, eu me considero um missionário, porque eu estou numa missão dessa forma. Só que se eu colocar missionário, nós vamos perder o sentido desse boa informação, de evangelho. Isso tem uma aplicação maior ainda, porque no Novo Testamento, quando está escrito, né, não adorar anjos. Acho que é no Novo Testamento, não lembro exatamente. Na verdade, é não adorar informantes. Então, por exemplo, eu que estou passando essa informação, né, o evangelho, a boa informação, a adoração não pertence a mim, pertence ao Salvador, salvação. Então, quando você começa a traduzir tudo, você começa a ver o quanto o texto ele começa a fazer mais sentido, ele começa a ter encaixes duplos. A coisa, quando ela fica fiel e simplificada, ela fica autoexplicativa de o que é o quê. Então, esse informante seria, em alguns lugares, a palavra anjos, e aqui as traduções tradicionais colocaram como mensageiros. Eu coloco como informantes, por conta do grego do Novo Testamento. O tirado enviou informantes de Puro ao rei de Vermelho. Agora, rei de Vermelho. O Mar Vermelho, no Antigo Testamento, ele se chama Mar de Juncos. Provavelmente porque tinha muito junco lá. No Antigo Testamento, isso. No Novo Testamento, eles chamam de Mar Vermelho, por causa do vermelho. Porque o povo de Vermelho, que foi um dos filhos de Isaac, foi um dos filhos de Isaac, que Isaac teve Jacó, que passou a ser perseguido como grande pastor, e teve o Esaú, né, que é o peludo, e depois passou a se chamar Vermelho. Então, o Mar Vermelho se chama Mar Vermelho porque na época que os gregos chegaram lá, quem era dono daquela região era esse povo do Vermelho, desse filho de Esaú. É por isso que o Novo Testamento chama de Mar Vermelho, mas a tradução no hebraico é Mar de Juncos. Então, mas aqui ainda eles não chamam de Mar Vermelho. Então eu uso o conceito de Mar de Juncos. Ok. Assim disse seu irmão, persistiu com o grande pastor, você tem conhecimento de todo o cansaço que nos encontrou. Então, vou lá, vou ler o 14 de novo. E o tirado enviou informantes de Puro ao rei de Vermelho. Assim disse o seu irmão, persistiu com o grande pastor. Você tem conhecimento de todo o cansaço que nos encontrou. 15. E os nossos antepassados desceram a Sitiado. E nós ficamos assentados em Sitiado muitos dias. E os de Sitiado fizeram ruindade a nós e aos nossos antepassados. Então aqui, né? Sitiado é a tradução de Egito. E aqui, ó, o persistiu com o grande pastor, que é o segundo nome de Isaac, se referiu ao vermelho, que foi irmão do Jacó muitas gerações antes dessa, como o irmão dele. Então, isso que eu faço faz sentido aqui também. 16. E nós clamamos a salvação, e ele ouviu a nossa voz, enviou um informante, e nos fez sair desse sitiado. E eis que nós estamos em Puro, cidade na ponta da sua fronteira. Aqui, ó. Aqui eles traduziram, a mesma palavra que aqui, eles traduziram como mensageiro, aqui eles traduzem como anjo. Mas é a mesma palavra. Então, tem consistência. Quando você deixa a coisa toda, ela faz mais sentido. E nos fez sair desse sitiado. E eis que nós estamos em Puro, cidade na ponta da sua fronteira. Vamos mesmo cruzar pela sua terra. Nós não vamos cruzar pelos campos e pelos cercados pés de uva. E nós não vamos beber água de poços. Nós vamos pelo caminho do rei. Nós não vamos virar à direita ou à esquerda até nós cruzarmos as suas fronteiras. Aqui, né? Cercados pés de uva. Tem dois tipos de pé de uva que é citado na Bíblia. Um, eles são cercados, que é como se fosse uma plantação de uva, e os outros são
Seria como se fosse pé de uva silvestre. Então seria, se eu não me engano, chamam enrolados pés de uva, porque eles ficam enrolados, eles não ficam no cercado. Então eu tenho essas duas versões diferentes. Então vou lá ler esse trecho aqui para a gente sintetizar. E o tirado enviou informantes de puro ao rei de vermelho. Assim disse seu irmão, persistiu com o grande pastor. Você tem conhecimento de todo o cansaço que nos encontrou. E os nossos antepassados desceram a sitiado. E nós ficamos assentados em sitiado muitos dias. E os de sitiado fizeram ruindade a nós e aos nossos antepassados. E nós clamamos a salvação. E ele ouviu a nossa voz. E enviou um informante. E nos fez sair de sitiado. E eis que nós estamos em Puro, cidade na ponta da sua fronteira. E vamos mesmo cruzar pela sua terra. Nós não vamos cruzar pelos campos e pelos cercados pés de uva. E nós não vamos beber água de poços. Nós vamos pelo caminho do rei. Nós não vamos virar à direita ou à esquerda até nós cruzarmos as suas fronteiras.